tal de objeto direto preposicionado costuma causar maior problema, principalmente em provas. O objeto direto, a gente sabe que não tem preposição, nem de, nem para, nem com, nem em. Agora, existe uma possibilidade do objeto direto ter uma preposição. Quais são esses casos? O caso mais usado em provas de concurso é o caso que gera ambiguidade, ou seja, quando dois elementos vier posposto ou anteposto a esse verbo. Bruto César assassinou. O verbo assassinar é um verbo transitivo direto, portanto ele vai gerar um objeto direto. Acontece que, pela ordem sintática sujeito, verbo, complemento, eu saberia quem é o sujeito e quem é o complemento se ele tivesse na ordem, se fosse assim, Bruto assassinou César. Aí Brutus seria o sujeito, assassinou o verbo transitivo direto e César seria o meu objeto direto. Pela ordem, eu classificaria assim. Agora, quando eu boto tudo antes e quando eu boto tudo depois, como é que fica essa classificação? Aí que entra a função de uma preposição, justamente para desfazer essa ambiguidade. César é o sobrenome de Brutus? Não. Alguém matou alguém. Eu vou dizer que César foi o assassinado. Então, eu vou dizer o seguinte, ó. A César Brutus assassinou. Brutus, nesse caso, seria o sujeito e a César seria o meu objeto direto. Vitor, e esse a antecedendo a palavra César? É uma preposição que vai formar o objeto direto preposicionado. A preposição entrou aqui justamente para desfazer a ambiguidade. Quando Augusto, o capitão, venceu. Venceu. Quem vence, vence algo. Verbo transitivo direto. Quem foi que venceu alguém? Quem foi que venceu quem nesse caso aqui? Então, vamos lá. Eu vou dizer que Augusto perdeu. Então, a Augusto, o capitão venceu. O capitão seria o sujeito. Vitor, por que que o a com a preposição não pode ser sujeito? A gente aprendeu na aula de tipos de sujeito que o sujeito não pode ser preposicionado. Beleza? Portanto, aqui vai ser objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, e ele vai ser preposicionado. Por quê? Para desfazer uma ambiguidade. Muitos gramáticos, aliás, todos eles concordam, Bechara, Napoleão Mendes de Almeida, vamos lá, eu tenho Pascoal Segala, Rocha Lima, todos eles concordam que quando o objeto direto vem antecedido ao verbo, vem anteposto, eu posso colocar uma preposição aí para a função de clareza. Mesmo que não seja para a função de clareza, o objeto direto anteposto leva sim uma preposição. Aí é facultativo, mas ele leva. E isso pode dar problema em casos que sejam femininos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ao tronco ele cerrou. Quem foi que cerrou? Ele. Cerrou é um verbo transitivo direto. Não dá para ter uma ambiguidade aqui, como por exemplo, o tronco cerrou ele. Não é caso de ambiguidade. A gente não vai pensar que um tronco cerrou uma pessoa. Concorda comigo? Nesse caso, ele é o sujeito, ninguém está duvidando. Ao tronco é o meu objeto direto. Aí eu pergunto, Vitor, se não gerou ambiguidade, se o verbo é transitivo direto, por que eu tenho essa preposição aqui? Porque eu antecipei o objeto direto, veio antes. Posso citar várias fontes aqui para provar que isso é verdade. Tudo certo, candidato? Portanto, eu tenho um objeto direto preposicionado. Pode gerar um problema? Aqui, se fosse feminino, o tronco é A mais O aqui, não tem problema. Questão de crase, o sinal grave aqui. Olha só essa frase. A mesa ele quebrou. Ele é um sujeito simples, quebrou é um verbo transitivo direto. Seria mais comum eu colocar essa mesa aqui sem crase, mas como esse objeto direto, quem quebra, quebra algo, né? Foi antecipado, a preposição aqui pode se juntar com o artigo a e formar uma crase. Olha que questão de prova boa, candidato. Vamos supor que não tem aqui nada. A colocação de um sinal grave sobre o a causaria prejuízo gramatical? O menino pensa, verbo transitivo direto, não posso colocar a preposição, vai estar errado. Vai estar certíssimo, candidato. O objeto direto, quando é anteposto, a preposição vem como forma opcional, como objeto direto anteposto ou deslocado. A preposição entra, mas de forma facultativa. Estou fazendo essa ressalva, beleza? Então eu posso retirar esse acento aqui, esse acento grave, sem nenhum prejuízo gramatical, beleza? A diretora, ele convenceu, ele, sujeito simples, convenceu quem convence e convence algo, convenceu quem? A diretora. Veja o sinal de crase aqui, opcional.
Posso retirar porque o verbo é transitivo direto. Objeto direto preposicionado. Em questões de Deus, sempre tem, bicho, amar a Deus sobre todas as coisas. Sempre tem esse a, que é uma preposição, objeto direto preposicionado. Vem aqui, no caso, para evitar a cacofonia. Ama a Deus, ama a Deus, ama a Deus. Fica parecendo um Amadeus da padaria? Não. Então, a preposição aqui vem como forma para evitar uma cacofonia. Chama-se de estilística. Diante de pronomes indefinidos, também é muito comum ninguém, não convencer a ninguém, a todos, a nada. Portanto, diante de pronomes indefinidos, objeto direto preposicionado, verbo transitivo direto, quem convence, convence algo. Por isso que eu digo, classifica a transitividade desse danado desse verbo. Primeiro, tá bom? O prêmio ao qual quis José. Veja, como esse aqui é um objeto direto, né? José quis o prêmio, que foi retomado pelo relativo qual, aqui é um objeto direto. Essa preposição entrou aqui porque o objeto direto está antes do verbo e se chocou com o relativo ao qual. Consegue compreender isso aqui? Isso é o máximo, viu? Então a dica de hoje é essa: quando o objeto direto vem antecipado ao verbo, mesmo que esse verbo seja transitivo direto, a preposição entra aí como facultação, para a função de clareza, segundo Napoleão Mendes de Almeida. É isso.